Desde que me casei com Otávio, minha vida se tornou uma mistura de amor mal correspondido e silêncio engolido. Eu acreditava que o casamento seria meu porto seguro, mas com o tempo percebi que ele enxergava em mim apenas um peso a ser carregado. Ainda assim, eu insistia em acreditar que as coisas poderiam mudar, que talvez um gesto, uma palavra, fosse suficiente para reacender o que nunca chegou a existir de verdade. Eu me chamava Mariana e, aos 32 anos, já carregava nas costas mais de 8 anos de matrimônio marcados por humilhações sutis que, pouco a pouco, foram se transformando em ofensas diretas. Otávio não tinha paciência comigo. Tudo que eu fazia era criticado, desde o modo como arrumava a casa até a forma como falava em reuniões de família. A presença de Lourdes, minha sogra, sempre foi uma incógnita para mim. Havia dias em que parecia indiferente ao sofrimento que eu passava, como se fosse mais fácil se calar para não contrariar o filho. Em outros momentos, porém, eu via em seus olhos uma mistura de culpa e compaixão, como se ela quisesse estender a mão, mas fosse impedida por um orgulho ou por laços de sangue que a prendiam. Meus pais moravam em outra cidade, e eu raramente os via. Por isso, quando os encontros familiares aconteciam na casa da família de Otávio, eu me sentia duplamente sozinha. Não tinha aliados, não tinha quem erguesse a voz por mim. E mesmo quando as coisas ficavam insuportáveis, eu me retraía, escondendo minhas dores atrás de um sorriso ensaiado. Foi nesse cenário que o jantar de aniversário da própria Lourdes se aproximou. Uma data que deveria ser de comemoração, mas que para mim sempre trazia um aperto no peito. Eu sabia que, diante de todos, Otávio encontraria um jeito de me diminuir. Era como se ele precisasse se afirmar às custas da minha dignidade. Naquela tarde, passei horas escolhendo um vestido simples, mas elegante, que não chamasse atenção em excesso. Fiz questão de preparar um bolo especial, mesmo não sendo responsável pelo jantar, porque acreditava que, de alguma forma, esse gesto poderia mostrar minha consideração por ela. No fundo, queria que Lourdes me enxergasse além da esposa humilhada que seu filho pintava. Quando cheguei à casa, fui recebida com abraços frios. Os parentes falavam alto, riam e brindavam, mas eu parecia invisível. Sentei-me em um canto, aguardando que a noite passasse rápido. Otávio, por outro lado, se comportava como um astro. Contava histórias, fazia piadas e ostentava uma falsa imagem de marido exemplar, que todos acreditavam. Durante os preparativos, notei que Lourdes me observava em silêncio. Seus olhos me seguiam, como se tentasse decifrar minha alma. Quando lhe entreguei o bolo, ela o recebeu com um sorriso contido, mas seus dedos tocaram os meus por alguns segundos a mais do que o normal. Foi nesse pequeno gesto que percebi. Havia algo nela que começava a se mover, uma hesitação em relação ao próprio filho. Enquanto os convidados chegavam, a mesa ia sendo arrumada com pompa. Pratos alinhados, talheres brilhando sob a luz quente do lustre, taças de cristal esperando o vinho. O clima era de festa, mas dentro de mim havia apenas tensão. Eu sabia que, em algum momento, o golpe viria. Otávio sempre encontrava ocasião para me expor, e diante da família era onde mais gostava de me rebaixar. Tentei manter a postura, conversei com alguns primos dele, forcei um riso aqui e outro ali, mas minha mente só repetia um pensamento. Será hoje o dia em que finalmente não vou mais aguentar? Durante os brindes, ouvi Otávio cochichar para um amigo. Ela insiste em tentar agradar, mas só passa vergonha. Suas palavras entraram em mim como punhais. Segurei firme o guardanapo para não chorar, mas meu coração sangrava em silêncio. Foi nesse instante que Lourdes bateu levemente a colher contra a taça, pedindo atenção para iniciar o jantar. Sua voz soou firme, apesar da idade, e todos a escutaram. Ela agradeceu a presença dos familiares, elogiou o empenho da noite, e por fim, lançou um olhar rápido para mim, que me deixou ainda mais confusa. Era como se dissesse, sem palavras, eu vejo o que está acontecendo. Sentei-me à mesa ao lado de Otávio, tentando respirar fundo. As primeiras conversas foram leves, sobre trabalho, viagens e lembranças de infância. Mas eu sabia que a calmaria era apenas a capa de uma tempestade prestes a explodir. Otávio, com sua arrogância disfarçada, começou a monopolizar o diálogo. Ele falava sobre conquistas profissionais, sobre negócios, sempre colocando-se como centro da atenção.
De repente, num tom debochado, soltou: "Não adianta, minha mulher nasceu para ser figurante. Nunca brilha em nada." Alguns riram, talvez por nervosismo, outros apenas desviaram o olhar. Eu senti minhas mãos tremerem debaixo da mesa. Mas, pela primeira vez, não apenas eu reagi interiormente, vi o rosto de Lourdes endurecer. Ela respirou fundo, como se estivesse acumulando forças para algo que guardava muito tempo. Enquanto eu engolia a vergonha, percebi que a noite só estava começando. E o que viria a seguir mudaria não apenas meu casamento, mas toda a dinâmica daquela família. O jantar seguia em meio a conversas superficiais, até que Otávio, já um pouco alterado pelo vinho, elevou o tom de voz. De repente, sem qualquer aviso, olhou para mim e disparou diante de todos: "Essa mulher me dá nojo." A frase cortou o ar como uma lâmina afiada. O salão, cheio de risadas segundos antes, mergulhou em silêncio absoluto. Fiquei paralisada. Minha garganta travou, os olhos marejaram e minha pele ficou arrepiada. Eu já havia ouvido ofensas em particular, mas nunca em público, diante de toda a família. O impacto foi devastador. Sentia-me exposta, nua de dignidade, como se todos pudessem ver a dor que sempre escondi. Alguns convidados arregalaram os olhos, outros tentaram disfarçar o desconforto mexendo nos pratos. Uma tia pigarreou, um primo cochichou algo, mas ninguém ousou dizer nada. Eu desejava desaparecer, me levantar e sair correndo, mas minhas pernas estavam presas ao chão como raízes. Foi então que Lourdes reagiu. Com um movimento brusco, empurrou a cadeira para trás, fazendo um barulho estrondoso que ecoou pelo salão. Todos se viraram para ela. A expressão de sua face não deixava dúvidas. Estava furiosa. "Otávio!" ela gritou, com uma autoridade que não lhe via há anos. "Você tem a coragem de falar isso da sua esposa, diante de todos? Que tipo de homem é você?" Sua voz tremia, mas não de medo, de indignação. Ele tentou rir para disfarçar, ergueu a taça e disse: "Ora, mãe, não exagere. Estou apenas sendo sincero. Todos aqui sabem que Mariana nunca foi à altura de mim." Suas palavras soaram como veneno, mas desta vez não causaram aplausos ou concordância. O silêncio era de reprovação. Lourdes bateu a mão na mesa, fazendo alguns talheres tilintarem. "À altura de você? Mariana te sustentou quando você perdeu o emprego. Foi ela quem pagou suas dívidas escondidas para não envergonhar a família. Você só está sentado aí porque ela acreditou em você quando ninguém mais acreditava." Meu coração disparou. Eu nunca imaginei que ela soubesse dessas coisas. Eu guardava em segredo os sacrifícios que fiz, acreditando que, um dia, ele reconheceria. Mas agora, revelados por sua própria mãe, tornavam-se minha única defesa. Otávio ficou pálido. Tentou rebater, mas gaguejou: Isso não tem nada a ver. Ela fez porque quis, eu não pedi nada." Seu tom arrogante vacilava pela primeira vez, e vi nos olhares da família que sua máscara começava a cair. Uma das primas comentou em voz baixa, mas audível: "Se isso é verdade, ele deveria ter vergonha." De repente, não era mais apenas eu contra Otávio. A atmosfera mudava, e ele começava a perder o controle da situação. "Você acha que pode humilhar uma mulher que só te ergueu?" continuou Lourdes, firme. "Você sempre precisou dela, Otávio. Mas hoje, diante de todos, quem precisa se envergonhar é você." Eu estava em choque. Ao mesmo tempo em que sentia vergonha pelas palavras cruéis dele, um sopro de alívio percorria meu peito. Eu não estava sozinha. Pela primeira vez, alguém se levantava ao meu lado. Mas Otávio, incapaz de suportar a queda de sua própria imagem, se exaltou ainda mais. "Não me venha dar lição de moral, mãe. Você nunca entendeu nada da minha vida. Essa mulher só me atrasou. Eu poderia estar muito melhor sem ela." Seus olhos faiscavam, e ele batia o punho na mesa. O clima ficou insustentável. Crianças foram retiradas discretamente por alguns pais, enquanto outros observavam com expectativa, como se aguardassem a explosão final.
Lourdes respirou fundo, como quem já esperava ouvir aquilo do próprio filho. Então ela se virou para mim e disse, em voz firme: Mariana, não abaixe a cabeça. Quem deve se envergonhar é ele. Todos aqui sabem agora quem realmente tem valor nessa mesa. Suas palavras me atravessaram como bálsamo, cicatrizando feridas abertas há anos. Otávio tentou se levantar, mas Lourdes ergueu a mão, apontando para ele como nunca havia feito. Sente-se. Você não vai se esconder atrás de desculpas. Todos precisam saber o homem que você se tornou. O silêncio da sala se transformou em murmúrios de reprovação. O orgulho dele se desfazia diante de cada olhar que antes era de respeito e agora era de desprezo. Eu, trêmula, apenas observava, incapaz de processar a intensidade daquele momento. A noite, que deveria ser de celebração, havia se transformado em um tribunal silencioso, onde as máscaras caíam uma a uma. Eu sabia que, dali em diante, nada mais seria igual. O jantar de aniversário de Lourdes não ficaria marcado apenas por sua idade, mas pela queda de um império de mentiras que Otávio construiu às custas da minha dor. E o que aconteceria depois, eu ainda não podia prever. O jantar de aniversário já não parecia mais uma comemoração, mas sim um tribunal onde todos julgavam o comportamento de Otávio. Ele, vermelho de raiva, ainda tentava se manter no controle, mas sua imagem já estava abalada. Eu, apesar do choque, sentia dentro de mim uma força que nunca havia experimentado antes. Lourdes se levantou, firme, e disse alto: Chega de mentiras, Otávio. Você pode enganar muitos aqui, mas eu não. E hoje, diante de todos, não vou mais proteger suas falhas. O salão inteiro silenciou de novo, como se aguardasse uma revelação. Meu coração acelerava. Eu sabia que havia segredos, dívidas escondidas, atitudes que ele disfarçava, mas nunca tive provas. Quando ela puxou o celular da bolsa, meu estômago gelou. O que minha sogra estava prestes a expor? Ela desbloqueou o aparelho, olhou para todos e disse: Já que ele insiste em humilhar a esposa, quero que todos vejam quem realmente ele é. Mariana não é peso, como ele diz. O verdadeiro peso está nas escolhas que Otávio fez às escondidas. Otávio arregalou os olhos, esticando o braço para tentar tirar o celular da mão dela. Mãe, pare com isso. Não invente histórias na frente de todo mundo. Você vai se arrepender. Mas sua voz vacilava, e o medo se estampava em sua expressão. Lourdes, sem se intimidar, abriu algumas mensagens e extratos. Aqui estão as transferências para casas de apostas, os empréstimos escondidos e até a venda de objetos da casa da própria Mariana, que ele penhorou sem que ela soubesse. Um burburinho intenso tomou conta do salão. Pessoas cochichavam, algumas cobriam a boca em choque, outras olhavam para mim com compaixão. Meu coração parecia explodir no peito. Eu sempre desconfiei das ausências de dinheiro, mas nunca imaginei que ele chegasse a tanto. Isso é mentira, gritou Otávio, tentando abafar as vozes, mas já não havia quem acreditasse nele. A cada tentativa de negar, mais envergonhado ele parecia. Até os primos, que antes o admiravam, desviavam o olhar. Você ousa dizer que essa mulher te dá nojo, continuou Lourdes, a voz firme e implacável. Nojo sinto eu, de ver meu próprio filho humilhando a única pessoa que acreditou nele. Se alguém merece ser chamado de peso, é você, Otávio. E não por falta de capacidade, mas por falta de caráter. Eu já não continha as lágrimas, mas não eram apenas de dor. Eram de alívio. Pela primeira vez, a verdade estava exposta, e eu não precisava mais carregar aquele fardo sozinha. Otávio se levantou, furioso, chutando a cadeira para trás. Vocês todos são hipócritas. Eu não preciso de ninguém aqui. E você, Mariana, vai se arrepender do dia em que tentou me enfrentar. Sua voz ecoou como um rugido, mas soava mais como desespero do que como força. Antes que ele saísse, Lourdes encarou com dureza. Quem deveria se arrepender é você, Otávio. Hoje, neste jantar, perdeu não só o respeito da sua esposa, mas também o da sua família. Ele saiu apressado, batendo a porta, deixando para trás um rastro de silêncio constrangedor.
Eu respirei fundo, tentando me recompor. Não sabia o que fazer em seguida, mas algo em mim dizia que aquele era o começo de uma nova vida. Aos poucos, alguns familiares se aproximaram. A prima dele segurou minha mão e disse: "Você não merece passar por isso. Ninguém merece. Seja forte, Mariana." Suas palavras eram como um abraço silencioso. Lourdes, ainda de pé, se virou para mim, diante de todos, declarou: "Se depender de mim, você nunca mais vai enfrentar nada sozinha. Meu filho escolheu o caminho da mentira, mas eu escolho ficar ao lado da verdade. E a verdade é você." Chorei nos braços dela. Era difícil acreditar que aquela mesma mulher, tantas vezes cúmplice do silêncio, agora estava do meu lado, defendendo-me como nunca antes. Eu sabia que nossa relação mudará para sempre. Nos dias seguintes, tomei a decisão que vinha adiando por anos. Iniciei o processo de separação. Otávio tentou me intimidar, mas as provas que Lourdes tinha guardado falavam mais alto. Pela primeira vez, eu tinha algo concreto para me proteger. Foi um período doloroso, cheio de ameaças e chantagens emocionais, mas, ao contrário de antes, eu não estava mais sozinha. Minha sogra testemunhou em meu favor, revelando tudo o que sabia, e familiares que presenciaram aquela noite também apoiaram meu lado. Com o tempo, reconquistei minha paz. Voltei a sorrir sem medo, redescobri forças em mim mesma e até consegui retomar projetos que antes Otávio fazia questão de sabotar. Eu renascia, pouco a pouco. E Lourdes, em um encontro meses depois, me olhou nos olhos e disse: "No dia em que derrubei aquela cadeira, derrubei também as mentiras dele. Mas o que se ergueu no lugar foi a sua dignidade. E isso ninguém mais vai tirar de você." Naquele instante, compreendi que a dor que vivi não foi em vão. Foi o caminho que me levou à liberdade e ao respeito que sempre mereci. Quanto a Otávio, ele ficou sozinho, preso em suas próprias escolhas. E dessa vez, não havia mais ninguém para aplaudir suas mentiras. A minha luta havia terminado. E eu saí vitoriosa. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!